Deus Todo-Poderoso, ministra para nós mais uma vez, Pai. Obrigado por esse companheirismo, obrigado pelo Teu servo que está aqui entre nós, sua família, parte dela, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Isso para nós é uma bênção. Venha falar de acordo com as nossas necessidades, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Então nós vamos dar sequência aqui em Mateus, não é? No capítulo 21, do versículo 18 a seguir. Nós vamos lendo e vamos meditando como nós fizemos desde o primeiro capítulo, né? E eu quero agradecer também às pessoas que estão entre nós nos visitando, né? Não se sinta visitante. Essas portas, ou essa porta sempre estará aberta para qualquer irmão, qualquer irmã que quiser ter companheirismo no Espírito Santo, né? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Uma vez uma mulher questionando o profeta da ciência cristã, né, de uma religião chamada ciência cristã, que não crê que Jesus era divino. E ela questionou o profeta e disse: como ele poderia ser divino se ele teve fome, se ele chorou, se ele dormiu? E ele teve uma resposta sábia. Ele disse: ele foi homem e foi Deus. Ele foi homem quando ele teve fome e foi Deus quando multiplicou os pães. Amém? Ele foi homem enquanto dormia no barco, mas foi Deus que parou o vento e acalmou o mar. Louvado seja o nome do Senhor. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Os irmãos sabem que folhas representam religião, não é? E é impossível você ser cristão sem ser religioso. Você tem que ter a parte da religião, né? Que é a parte, né? que é uma etapa da sua vida. E sem uma árvore crescer, ter folha, ter galhos, não tem como ela dar fruto. Mas o que adianta uma árvore frondosa, com bastante folha, com bastante religião, com bastante dedicação, e sem fruto? Aí não funciona. E como nós já temos aprendido, e quais são os frutos de um cristão? Não é folha, não é galho. Não é? Faz parte da árvore. Mas os frutos estão lá em Gálatas capítulo 5. E qual é o primeiro fruto? Amor. Mas não é o amor de marido e mulher, não é o amor de pai para filho, não é o amor de filho para pai, mas é o amor ágape, o amor divino. Amém? De Coríntios capítulo 13, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Louvado é o nome de Jesus. E o segundo é o gozo, é a alegria da alma. O cristão, não importa o que esteja acontecendo para o lado de fora, não importa a tribulação, como a Bíblia diz, ter gozo em meio à tribulação. Porque às vezes nós estamos alegres quando a conta, o saldo está positivo, quando a despensa está cheia, quando temos saúde. Mas o difícil é ter gozo em meio à tribulação. Mas se é um gozo de Deus, uma alegria de Deus, que é esse fruto que o Espírito Santo produz, você terá alegria mesmo em meio às tribulações da sua vida. Talvez o lado de fora esteja chorando, mas o lado de dentro está sorrindo. Porque a tribulação produz a paciência. E a paciência, a esperança. Louvado é o nome de Jesus. Amém, meus queridos? E assim vai. Mas Jesus chegou nessa árvore e só encontrou folhas. E não encontrou fruto. Em uma outra parábola ele também fala da mesma forma, que nasceu uma figueira também em meio à vinha.
E o dono da vinha, de vez em quando, ia lá ver se achava algum figo. E também, chegando lá, não encontrava nada. E ele disse para o seu funcionário, disse: toda vez que eu venho aqui buscar fruta, eu não encontro. Eu não me encontro. Eu creio que na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, para que foi dado o Espírito Santo, o profeta fala que o Espírito Santo ele fica fazendo inspeção em nós, para ver se ele já pode selar, se as coisas estão bem ajustadas. Ele vem em nós buscar algum fruto. Será que se Jesus chegasse hoje em mim e em você, ele poderia encontrar algum dos frutos? Ou só a parte religiosa? As obrigações religiosas, tudo faz parte. Mas Deus quer frutos. Oh, Deus, tenha misericórdia. E aí diz que o dono da vinha disse: vamos cortá-la, porque ocupa a terra inutilmente. Mas ela tinha folha, ela era uma grande árvore. Mas aí o que disse o funcionário? O que disse Deus que ia fazer com Israel? E o que disse Moisés para Deus fazer com Israel? Estão pegando o quadro? Deus disse: eu vou exterminá-los e começar de você uma nova nação. Moisés disse: vai ter que passar por cima de mim. Então que o senhor tira eu, mas o povo não. Poupa o povo. E o profeta disse que aquilo ali não era Moisés, mas como está lá em Pedro capítulo 1, era o Espírito de Cristo sobre Moisés, não é? Que foi lá na cruz, como foi cantado aqui, e tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Amém? E o empregado, o dono, disse: não vamos fazer isso com ela não vamos cortar ela não. Coisa boa é quando você tem alguém que vela por você, que cuida de você, que ora por você, que zela de você, que tem zelo por você, que está lá com o joelho dobrado e dizendo: Senhor, tenha misericórdia do irmão, tenha paciência com ele, Jesus, tenha misericórdia dele, Jesus. Amém? E o dono da vinha disse: vamos cortá-la, vamos lançar fora. E o funcionário disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos cavar, vamos estercar ela, vamos adubar ela, vamos dar um tempo para ela. E aí o patrão disse: tá, tudo bem. Oh, louvado seja Deus. Mas o duro é quando o próprio funcionário já fala assim: pesa a mão sobre ele, Jesus, pesa a mão sobre... Aí a coisa complica, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. A Bíblia chega a dizer, né, no livro de Hebreus, creio que no capítulo 3 ou 4, que até o sumo sacerdote da ordem levítica, né, eles eram rodeados de fraqueza, para que se pudesse compadecer dos ignorantes e dos errantes e dos pecadores, porque eles mesmos eram rodeados de fraqueza. E a figueira secou imediatamente, e os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém, meus queridos? Mas para isso, foi como nós meditamos outro dia, tem que ter inocência. Foi como eu disse que eu vi aquele satanista numa podcast sendo entrevistado, e o entrevistador perguntou para o satanista e disse: o que o diabo mais teme? Sei que lidou com o espírito de alto escalão do satanismo. Ele disse: o diabo mais teme é a inocência. E aí nós lembramos que quando Jesus pôs aquela criança no meio deles, disse: se não fizerdes igual a essa criança, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus.
Então, quando nós conseguirmos tirar todo o intelecto, toda a jactância, toda aquela maneira altiva, como diz lá em Timóteo 3, né, que nós, os pastores, não podemos ser soberbos, aquela soberba, não, porque eu entendo, porque eu sei, porque eu compreendo, porque eu posso, eu faço, não é? Mas se nós conseguirmos ter a inocência de uma criança e não duvidar, né, como eu já testifiquei para vocês, eu nasci, com todo respeito às pessoas que vão ver esse vídeo, de fé católica, né? Eu fui católico até meus 20 anos de idade, fui criado em 2 famílias, perdi meu pai muito cedo, com 6 anos, meu irmão que está aí tinha uns 4 anos, e nós fomos criados, né, tanto de um lado de um avô, como do lado de outro. Eles não frequentavam a igreja, mas eles eram estritamente rigorosos dentro do catolicismo. E minha falecida avó, como eu já testifiquei para vocês, morreu com quase 80 anos, nunca pôs uma tesoura no cabelo, nunca sequer depilou a perna, nunca sequer usou uma saia, só usava vestido, e aquele vestido que usavam as antigas mulheres por dentro, chamado, né, camisola. Camisola não, era combinação, entendeu? Aquele povo antigo mesmo, né? E morreu católica, devota de Padre Inciso do Juazeiro. Mas era a tradição que eles tinham, né? E eu me lembro que estava uma seca nos anos 72, por aí, 73, estava uma seca muito grande, o arroz estava para cachear, e ela tinha um quadro de São Sebastião, aquele que tem umas flechas assim, né? E eu lembro que eu era pequeno e ela não me chamava de Paulo, e nem de Paulinho, coisa de antiga, ela me chamava de Palinho. Ela disse: Palinho, pega esse quadro aqui, meu filho, e vai lá embaixo. Ela falou o nome tinha um rio que passava embaixo, que tinha uma corrente. Você vai lá e lava os pés de São Sebastião, porque aí Deus vai mandar chuva. Mas eu não duvidei uma vírgula. Peguei aquele quadro, desci até lá embaixo com cuidado para não quebrar, fui lá numa água corrente que tinha lá, joguei água no quadro lá no lugar que estava o pé de São Sebastião, pois eu disse: vou dizer uma coisa para você, acho que não foi 2, 3 dias, a água derramou. Aí você pergunta assim: mas o que tem a ver isso? Inocência, fé verdadeira. Uma vez fui chutar, jogando bola no terreiro, em vez de chutar a bola, eu chutei o chão, torceu o meu pé, mas foi coisa de 1 hora, 2 horas, o pé ficou igual uma pipa, inchou que eu não podia nem quase que colocar no chão. Minha avó agora, só que essa era da parte da minha mãe, italiana também, bastante católica. Tinha uma senhora que morava numa venda, perto de uma escola que nós frequentamos, uma lagoana chamada Dona Leor, nunca esqueci o nome dela, ela era benzedeira. Ela falou: vai lá para Dona Leó benzer o seu pé que você vai ficar bom. E vai eu manquitolando, até chegar lá. E eu cheguei lá, bati palma, ela falou: o que foi, meu filho? Falou: minha avó mandou vir aqui, mostrei o pé, fui chutar a bola, chutei o chão, e ela disse que é para a senhora benzer o meu pé. Ela falou: tá bom, só espera um pouquinho, senta aí na porta. Eu sentei na porta, ela pegou um pano com uma linha e uma agulha, e disse: tudo que eu disser, você fala carne quebrada. E sei que ela falou um monte de coisa, ela falou bastante coisa, e eu, carne quebrada. E eu falando em carne quebrada. Falou assim: amanhã você vai estar bom. E eu fui embora. Quando foi no outro dia, meu pé estava igual estava antes, normalzinho. Mas por quê? Minha avó disse: vai lá, e ela vai benzer, e você vai ficar curado. Agora eu te pergunto, foi o benzimento? Não, a minha inocência, a minha fé. Agora, se uma agulha, um pano, e alguém falando umas palavras para lá e para cá, e o outro dizendo carne quebrada, agora imagine você hoje com tantas promessas reais e verdadeiras. Mas e por que nós não somos curados? Né? Eu creio que o irmão testificou que foi curado quarta-feira aqui. Nós estávamos em poucas pessoas, estava um frio, irmão, mas estava uma virtude, algo tão gostoso, que eu pedi para os irmãos quem queria oração com imposição de mão, e eu tinha certeza que alguém ia ser curado naquela noite, certeza absoluta, sabe, porque eu senti virtude em mim, entendeu?
E quando a gente sente essa virtude, então, se você encontrar uma fezinha pequenininha lá, essa virtude dá choque, é como um fio descascado. É como um fio descascado. Se você tem um pouco... Por que você põe a mão no fio descascado e dá choque? Porque tem energia em você também. Compreendeu? E aí, então, o que acontece? Junto dá o térreo, aí a coisa tem que ir. Compreendeu? Amém, meus queridos? Mas, como disse Jesus aqui, nós, tudo que pedindo na oração, crendo, o recebereis. Então, se você crê naquilo e não tiver nenhuma dúvida, você pode ter certeza. Uma vez também, carpinando café, eu estava sozinho. Eu estou falando isso, irmãos, e testificando para os irmãos, para dizer a palavra de Deus é verdade. Quando Jesus estava dentro do barco, ou melhor dizendo, os apóstolos estavam dentro do barco, e Jesus ficou lá do outro lado. De repente, eles puxam o leme para cá, puxam o leme para lá, aquele negócio que governa o barco, para o barco poder andar, pegando o favor do vento. Só que o vento estava ao contrário, e a tempestade começou a soprar. E eles lá preocupados e lutando, e já a noite chegou, e Jesus tinha ficado lá do outro lado, despedindo a multidão. Quando eles menos esperam, alguém andando por cima das águas, alcançando o barco. E eles pensou que era um fantasma, ele disse: paz seja convosco, sou eu. Ei, Deus maravilhoso, sou eu. Pedro olhou assim, né, como que na penumbra, né? E disse: se é o Senhor, então deixa que eu vá ao teu encontro. Ele disse: vem. Aí Pedro falou: só demorou, é agora mesmo. Desceu como se estivesse andando nesse piso, e foi ao encontro de Jesus. Sobre as palavras de Jesus: vem. Senhor, se tu queres, eu posso ser curado. Eu quero ser curado. Você quer ser curado nessa noite? Você vai ser curado. Tudo depende do tanto que você crê. Só que aí de repente Pedro tirou o olhar de Jesus e caiu a ficha dele que ele estava andando. Ele disse: meu Deus, espera aí, eu estou andando por cima das águas e aí ventando. Aí a fé, e ele começou a afundar. Ele disse: socorro, Senhor. Aí Jesus pegou ele pela mão. O profeta diz que a cura dura enquanto a fé dura. Assim como a fé expulsa a incredulidade e ressuscita aquele mal. Então não tenhas dúvidas, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória ao nome do Senhor, né? Vamos seguir aqui no outro texto, do verso 23 a seguir. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando lá ensinando, os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades faz isto? E quem te deu tal autoridade? Não sabemos de onde o senhor é, nunca havíamos falado do senhor. A única coisa que sabemos é que o senhor veio lá de Nazaré, que José, que dizem, né, que é seu pai, porque eles jogavam isso na cara de Jesus, na mensagem Pão-nos ao lado de Jesus. O profeta fala que eles sempre tinham isso aí para esfregar na cara de Jesus, que Jesus era bastardo. Porque quando José se ajuntou com Maria, Maria já estava grávida. E José, como era justo, não querendo infamá-la, né, intentou deixá-la secretamente. E de repente se aparece aí e começa a fazer milagre para lá e milagre para cá. Com que autoridade? Um chegava até a dizer que era um principado de demônio, Beelzebul, que estava com ele, né? Com que autoridade você faz isto? E Jesus respondendo disse-lhe: eu também vos perguntarei uma coisa. Nem tudo você precisa responder. Compreende? Nem tudo você precisa responder. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você vai aqui? Por que você deixa de ir ali? E disse: olha, eu também vou te perguntar uma coisa. Se você puder me responder. Responde ele fazendo outra pergunta. Como eu respondi para o diabo esses dias agora. E você também tem que responder de vez em quando para o diabo. Você tem que perguntar para o diabo. Compreende?
Outro dia o diabo me tentando e disse: onde é que estava o Espírito Santo quando você errou? Porque se você está selado com o Espírito Santo, como é que você vai cometer erros? Você vai cometer fraquezas. Eu disse: Satanás, onde estava o Espírito Santo quando o William Branham pôs a pistola no ouvido e puxou o gatilho? Se você me responder, eu também te respondo. Aí acabou o argumento dele. Estão compreendendo? Aonde que estava o Espírito Santo? A bala não estourou, não foi por causa dele, foi porque Deus tinha um propósito na vida dele. É ou não é verdade? Agora, se o mesmo Espírito Santo que impediu que a bala saísse, também não poderia ter impedido o acidente do carro, que ele morreu? E por que não impediu? Porque Deus ali já tinha terminado com ele, fisicamente. E ele disse que a bala não saiu porque Deus ainda não tinha terminado com ele. Compreende, meus irmãos? Deus só terminará com você o dia que você for para o cemitério. Enquanto você tiver um fôlego de vida, ele diz: você pode, se você é um filho de Deus, você pode estar até apostatado. Mas não tem um dia na mensagem a restauração da árvore noiva, não tem um dia que Deus não vai lá e não bate na porta do seu coração. Se alguém aqui já teve desviado, você sabe do que eu estou falando, né? E Jesus respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa, se me a disser, também eu vos darei com que autoridade faço isso. Irmãos, ponha isso na sua cabeça. Essa mensagem veio por um vaso poderoso. Foi o nosso profeta. Mas o problema das pessoas é que eles são sem grosseria e sem ofender ninguém. Eles dizem que entendem. É como a Bíblia chega a escrever, eu acho que na carta aos Coríntios e aos Romanos: quem diz que sabe, não sabe nem como começou a saber. Essa mensagem foi enviada por Deus, pelo Espírito Santo, através de um vaso chamado William Branham. E desde o início Deus já provou que essa mensagem seria graça, do começo ao fim. Porque quando o anjo lhe apareceu, quando ele era menino, falou assim para ele: não fumas, não bebas e não corrompa o teu corpo, porque eu tenho uma obra para você quando você ficar maior. Amém? Amém. Mas e por que ele não bebeu? Porque ele foi obediente? Ele não bebeu porque Deus não deixou ele beber. Porque quando seu pai disse para o vizinho que ele estava criando uma marica, e ele falou: me dá isso aí. Quando ele foi virar, o anjo do Senhor, e ele saiu chorando. Ele disse: eu não falei para você que ele é... E ele foi chorar porque o Espírito Santo não deixou. Graça. Namorou várias moças e a moça disse para ele fumar. Falou: você não fuma? Eu estou namorando um... Porque tem temporada que fumar, como eu digo para vocês, na década de 80, fumar era charme, fumar. Ele disse: daí essa coisa, quando ele foi pôr na boca, o anjo aparece de novo e sai ele chorando e a moça rindo dele. Por que ele não fumou? Por que ele não bebeu? Porque ele era poderoso? Porque ele era forte? Não, graça. Vinha da escola, a molecada batia na boca dele até quebrar os seus dentes. Um dia ele pegou a espingarda e disse: eu vou mostrar para vocês como é que você faz. Pegou o rifle do seu pai escondido, ia matar pelo menos uma meia dúzia, e puxou o dedo, não saiu uma bala sequer. O que é isso aí? Graça. Graça do começo ao fim. Entendem ou não entendem? Mas as pessoas não conseguem ver isso. E ele, por isso que ele dizia, ele não dizia da boca para fora, ele sabia do que estava falando. Se um dia você chegar lá e você me ver lá, você vai dizer assim: finalmente o velho Branham conseguiu chegar. Ele: se um dia eu chegar lá, será a graça de Deus.
E se um dia você chegar lá, será a graça de Deus. Amém? Deus mostrou do começo ao fim. Me entendem? Era para ele ir para a África. Os ministros lhe convenceu de ir para a Índia. Quando ele estava lá dentro do banheiro, tomando um banho, ele acabou de se enxugar, que pôs a sua roupa, a coluna de fogo estava lá pairando e disse para ele assim: eu pensei que eu tinha te mandado para a África. O que você está fazendo aqui? E ele disse que daquele dia em diante, a mensagem de demonologia, ele disse: o meu ministério não foi mais o mesmo. Eu sinto que o Espírito de Deus se entristeceu comigo. Entendem, meus queridos? Por isso que na mensagem Divindade Explicada 333, ele disse: amigos, eu já tenho cometido muitos erros na minha vida. E eu espero que eles não sirvam de pedra de tropeço para vocês. E sei que enquanto eu viver, eu cometerei outros. Mas que isso não sirva de pedra de tropeço para vocês. E que quando a minha história for ser escrita, que seja como a de Abraão, como a de Sansão, que Deus não escreva os meus erros, que Deus não escreva os meus fracassos, mas que Ele escreva as minhas vitórias, onde eu alegrei Ele, porque o sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todos os nossos pecados. Mas o homem não, o homem quer perfeição do começo ao fim. Mas Deus tem os seus propósitos em todas as coisas. Romanos 8, 28, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Oh, louvado seja Deus! O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não credes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse: nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Vocês me deixem em paz, que eu deixo vocês em paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele conta a parábola dos dois filhos, que é outra coisa tremenda. Só mais 4 minutinhos que me resta de tempo, mas nós vamos ter que contar essa parábola aqui. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos. E dirigiu-se o primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ai, Jesus de Nazaré. E ele estava falando com os fariseus que estavam lhe perguntando. Ele disse: vocês, tudo que Deus diz, vocês dizem que é verdade, é verdade, é verdade. Só que vocês nunca fazem o que vocês dizem que é verdade. Não, porque a mensagem, porque a mensagem, porque a mensagem. Então por que não faz o que o mensageiro pediu para fazer? Como nós sempre estamos repetindo aqui, porque não somos uma denominação 195. Se você não tem nada de bom para dizer de uma pessoa, não diga nada. Por que a mensagem, então por que não faz o que o mensageiro fazia? O que ele pediu para fazer? E como nós vimos aqui outro dia, acho que é Tiago 1,33, né? Não seja apenas só ouvintes, mas praticante.
Não adianta você dizer, não, tudo que ele não é verdade, amém, amém, amém. Mas você está praticando aquilo que você está falando? Não, porque pastor tem que viver o que prega, é verdade. E quem ouve também tem que viver o que ouve. Ou então não valeu nada. Os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós. Aquele ladrão entrou, gente. Eu toda vez que canto esse hino, eu não me aguento, porque o melhor lugar que se podia aquele ladrão estar era ali. E esse pensamento que colocaram nesse hino é um pensamento muito, muito produtivo. Mas como assim produtivo? Porque ele olhou e disse, eu mereço, meu amigo merece, mas ele... E ele pensou, esses pensamentos que foi expresso, né? Ele começou a pensar, deve ser muito bonito, esse homem, o lugar que ele mora, porque ele é rei, ele veio aqui só de passagem, então é um reino espiritual, caiu a ficha dele. Ele disse, deve ser muito bonito, isso deve ser muito bom. Parece que dá para ver ele fazer assim, ó, lembra de mim quando você entrar lá. Aí Jesus, quem sabe, com a boca inchada de tanta pancada, coitado. Com a cara tudo, com aquele sangue pisado descendo. Não estou dramatizando não, mas é o que era. Encontrou força para responder e, por certo, só com o cantinho da boca, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É, Deus, as meretrizes entrarão adiante de vós. Quer dizer que pode crer e se arrepender. Não está fazendo nada, mas quando vê, diz, não, eu disse que eu não ia fazer não, mas eu vou fazer. Amém, meus queridos? Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Irmãos, este é aquele pecado de Hebreus capítulo 10 que diz ali que não tem retorno. Se alguém pecar voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Quando Deus diz ali o que pecar voluntariamente depois de ter recebido conhecimento, não é esses pecados segundo a carne, mas é a pessoa conseguir ver, crer e saber que aquilo é a verdade e depois dizer que é mentira e que não quer por causa de uma casca religiosa. Por isso disse, os publicanos, as meretrizes, vai entrar na frente de vocês, porque vocês dizem que vê, mas vocês endurecem o coração e não quer ver. Compreende, meus queridos? Mas bem-aventurado aqueles que podem erguer a mão e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim e ajuda-me, pois eu sei que é a verdade. Eu sei que isso tudo é a verdade. Ponhamos-nos de pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar pela viagem do pastor, pedir que Deus encaminhe eles de volta, que assim que Deus preparar, traga eles de volta mais uma vez para estar em nosso meio. Irmã Nayara e o irmão, muito obrigado pelo hino que vocês cantaram. Pastor, muito obrigado por ter nos ajudado ali em Pirapozinho. Grandioso e poderoso Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és precioso, Senhor. Tu és glorioso, meu Deus. Não há palavras para descrever a abundância da Tua graça. Como vimos aqui nesta noite, ela foi a graça, essa mensagem foi a graça do começo ao fim, provando para nós que não é nós, mas o Senhor através de nós. Não é para o que quer nem para o que corre, mas para aqueles que Deus tem mostrado compaixão. Muito obrigado, Senhor, por ter lembrado de mim nas Tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, por ter lembrado de cada irmão, de cada irmã. E permita que o amor divino em nossos corações nos leve à obediência, nos leve a Te agradar, Senhor, nos leva a obedecer a Tua santa palavra. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe.